Eu sou a professora Fernanda Beatriz e a convidada do programa de hoje é a mestranda Aline Varken, que vai conversar com a gente sobre o seu TCC no curso de especialista em Gênero e Diversidade na Escola, intitulado Influências do Cyberativismo dos Movimentos Sociais de Gênero para a Formação de Professores. Bom dia, Aline, obrigada pela tua presença. Bom dia, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço para dialogarmos sobre sexualidade. Massinha, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes. Aline, vamos começar falando, então, sobre a tua trajetória acadêmica. Resume um pouquinho a tua formação e o que te chamou a atenção para o curso de especialização em Gênero e Diversidade na escola? Bem, eu sempre me interessei por questões voltadas a meio ambiente e sexualidade. E então, no meu caminhar acadêmico, eu busquei por esses espaços para compreender sobre esses assuntos. Eu sou técnica em meio ambiente, cursei 1 ano de biologia, licenciatura, sou pedagoga e especialista em mídias na educação. Assim que terminou a graduação, eu busquei por espaços que abordassem sexualidade, pois na minha formação como pedagoga eu senti falta de dialogar sobre esse assunto. Então surgiu o curso de Gênero e Diversidade na Escola e também a disciplina aqui optativa da UDESC. Então esses dois ambientes foram muito importantes para o que hoje eu sou, a mestranda em educação, aqui na UDESC também, pesquisando sobre meio ambiente e sexualidade. O curso ele foi importante justamente para pensar essa formação de educadores, para pensar essa temática de diversidade voltada para a escola. Como é que surgiu a ideia do teu TCC? Quais foram os objetivos do teu trabalho? Então, quando eu fui prestar concurso em uma escola municipal de São José, eu achei interessante que nas paredes do corredor tinham cartazes sobre movimento ambiental e movimento feminista. E eu fiquei refletindo o que foi o assunto para abordar essas temáticas entre a professora e os acadêmicos, os estudantes. Porque movimentos sociais não são uma temática que é abordada comumente, né, no ensino fundamental. Então, eu, já pela minha trajetória com mídias, e interessada nessa questão dos movimentos sociais para a formação do cidadão, para agregar a formação do cidadão, eu interliguei com a sociedade atual, a nossa sociedade da informação, que está baseada na globalização, ascensão da internet, das redes sociais, e a gente se pauta muito nesses estudos atuais que nos mostram como que a gente está sendo todo momento influenciado pelas redes sociais, pela internet, pelos cyberespaços e interferindo na nossa maneira de nos comunicar, de nos informar. Então, eu uso uma palavra chamada autoformação, essa busca, né, de tu buscar nesses cyberespaços assuntos que na tua formação não são comumente dialogados. Sim. E a sexualidade e gênero é um deles. Uhum. E os objetivos dele? O objetivo geral é analisar como que a influência desses movimentos sociais de gênero e seu cyberativismo a formação dos professores. Gostaria aqui de lembrar por que eu falo movimentos sociais de gênero no trabalho, porque é um termo que ele não é comumente usado. Eu me pautei no seguinte: movimentos sociais de gênero são aqueles que lutam por essas questões de gênero. Só que eles estão, como eu falei, estão todo momento sendo transformados. Né? Então, o movimento feminista, o movimento LGBT, que eu trago como exemplo, tem várias vertentes, a todo momento está vendo novos grupos, novos pensamentos. Então, por isso que eu fiz questão de usar movimentos sociais de gênero, e não movimentos feministas ou LGBTs, né? Pela essa amplitude de assuntos. E o cyberativismo, ele é o ativismo digital. É o ativismo que é feito nas redes, na internet, utilizando principalmente as redes sociais para chamar as pessoas para se manifestar
né? E, quem sabe, ir à rua ou não, né? Ficar ali naquele cyberespaço ou sair do cyberespaço. Que é um espaço, né, também, né? De reivindicação e de tudo mais, né? Isso. Lembrando que a Aline é nossa companheira, né, no EduSex, né, Massinha? Ela faz parte do grupo, na qual faz a professora Sônia Mello, a professora Gabriela, a professora Patrícia, a vice-líder, né? É um grupo que a gente já falou na semana passada, que tem toda essa preocupação com a questão da educação sexual emancipatória, né? E a Aline se aproxima muito desse pensamento nosso de grupo mesmo, né? E com essa preocupação de tratar esses assuntos em sala de aula, começando pela formação dos professores, né? Talvez essa seja a tua proximidade do tema, né, Aline? Estou errada? Com certeza, não, está super certo. E para a gente entender esses assuntos como fundamentais para esses nossos nativos digitais que nós estamos formando, primeiro temos que pensar também, muito importante e urgente, a formação dos educadores professores. Com certeza. É uma das preocupações do grupo, né? Vamos falar um pouquinho, Aline, sobre o processo TCC. Quais são os principais conceitos que tu abordou nesse teu trabalho, nesse teu referencial teórico? Então, as principais temáticas, então, foram os movimentos sociais de gênero, que eu faço uma linha do tempo, como que se deu o feminismo, movimentos LGBTs. Falo como que está passando esse momento de transformação e de ressignificações com o cyberativismo. Conceitos como cidadania estão se modificando, estão se transformando. Também falo sobre a sexualidade, gênero e diversidade na escola, entendendo a sexualidade como dimensão humana, inseparável do humano, e o gênero como essa categoria das nossas relações sociais, e a diversidade como riqueza humana. Também a gente fala da formação dos professores, e como eu falei anteriormente, essa autoformação, né, essa busca por conhecimento, por informação atualizada, e onde as redes sociais, a internet, elas estão sendo um espaço para que isso aconteça efetivamente. Como ali os objetivos específicos do trabalho, eu também busquei entender quais são as percepções dos professores sobre os movimentos sociais de gênero na internet, não só, né, fisicamente, presencialmente, mas como nesse espaço online. Também identificar como que os professores, eles utilizam materiais midiáticos. O que são os materiais midiáticos? Vídeos, imagens, as reportagens desses movimentos sociais, desses perfis. Então, para entender como que os professores vão se engajar, se empoderar na sua vida pessoal, refletindo na sua vida profissional. E, por último, eu também, aí um grupo, vamos dizer, no mesmo grupo, mas uma parte, para entender como que os acadêmicos do GDE, eles entenderam que os materiais disponíveis no Moodle foram importantes na sua influência e engajamento, né, nas suas atitudes como professor especialista em gênero e diversidade na escola. Uhum. Aline, e como é que você fez a coleta dessas informações? A gente chama de metodologia, né? Mas de que maneira você chegou nos possíveis resultados teus? Nas tuas verdades provisórias, né? Então, é uma temática muito atual. Então, eu busquei por blogs, sites, até nas próprias redes sociais, assuntos, bibliografias, documentos que me pautassem para referenciar. E eu utilizei um questionário virtual feito no Google Drive, e ele já automaticamente gera gráficos, então foi uma ferramenta assim facilitada. Esse questionário virtual, já por estar trabalhando com uma questão, né, o cyberespaço, foi o caminho utilizado, e foi interessante o compartilhamento, porque eu compartilhei em grupos, né, que abordam sexualidade, gênero e diversidade no Facebook, na minha página pessoal também, e teve mais de 50 compartilhamentos, muitas menções, né, de pessoas que conheciam professores ou grupos de professores.
Então, foi uma ferramenta que foi bem valiosa e teve esse diferencial. Com um grupo de professores, então, eram somente professores que tivessem alguma conta em alguma das redes sociais, né? Podia ser Facebook, Instagram, Twitter. E qual foi o resultado assim maior desse perfil dessas pessoas? Quantos professores responderam? Foram 97 professores e professoras, sendo que desses 97, 12 foram acadêmicos do curso de especialização em gênero e diversidade na escola. Do GDE. Isso. Então, assim, a maioria que respondeu, né, o perfil foram mulheres heterossexuais, brancas, que residem na região sul, que recebem mais de R$ 2.500. E o muito interessante são mulheres que trabalham há menos de 5 anos na educação e que estão trabalhando com educação infantil, ou ensino médio, ou ensino superior. Esses foram os 3 níveis, né, que foram mais citados. E esse questionário, o retorno, esses 97 que retornaram, foi um número expressivo dentro do que você enviou? Dentro, gera um link, né? Então, o link ele foi compartilhado nas redes sociais. Eu considerei um universo bem interessante. E até eu faço um adendo no final do trabalho que eu esperava que fosse respondido mais a acadêmicos do curso, né? Então, até um adendo ao trabalho, assim, né? Que para continuar essa pesquisa do teu trabalho. Mas eu penso que foi expressivo. Foi, 97 por isso pessoas. que geralmente quando a gente faz uma pesquisa, uma das dificuldades que a gente trabalha é com essa devolutiva. Que a gente precisa desses dados, né? Eu acho que é um número grande. O preenchimento de um questionário online é uma coisa que requer tempo, atenção, né? Do que tu tá lendo, né? E é um método novo, né? Então, as pessoas também estão Tem aquele receio do novo. O que vai responder, até no início do questionário, eu fiz um pré-teste, deixei bem sinalizado que ele demoraria 5 minutos mais ou menos para ser respondido. E como eu não mandei por e-mail, né? Acho que é isso que a gente... O link é gerado e a gente compartilha esse link. Poderia ter compartilhado por e-mail. Mas eu queria ver o universo justamente de quem utiliza as redes sociais. Por isso que eu optei pelos grupos de Facebook e pela minha rede social. E pela minha rede social não, pela minha página pessoal. Onde tiveram muitos compartilhamentos, né? De amigos, né? Pessoas que simpatizam com a temática e acharam ela interessante. Mas foi pertinente, porque o teu desejo era analisar justamente essa proximidade que os professores tinham de grupos né, relacionados a movimentos sociais de gênero e das mídias sociais, né, principalmente da rede social. A mais utilizada, aqui no Brasil, que é o Facebook. É o Facebook. E a gente estava falando dos resultados, já falou lá da maioria de mulheres, né? Mas temos alguns pontos interessantes de ser falado? Com certeza. Então, eu pude ver a influência positiva desses movimentos sociais de gênero, suas páginas, canais, e o seu cyberativismo, que esse era o objetivo geral, né? Ele foi... Uma das perguntas que se tinha era se a pessoa se considerava ativista, cyberativista, empoderado, e a maioria se considerou empoderada e ativista e cyberativista. Também boa parte sinalizou a utilização desses materiais midiáticos nos diferentes níveis, educação infantil, EJA, ensino médio. Então, utilizam esses materiais midiáticos na sua prática, em sala de aula, e também para sua autoformação, justamente por aquilo que a gente estava conversando antes. É uma temática que raramente é abordada ou não é abordada nos cursos de formação de professoras. Então, eles utilizam esses espaços para se informar, para se comunicar. Fiquei com dúvida de uma expressão aqui. Eu sou uma cyberativista se eu compartilho uma mensagem... Durante o meu trabalho, eu problematizo isso. Como a gente estava também falando antes, é um termo que está sendo ressignificado, né? Nós estamos no caminhar
dessa sociedade da informação. E eu coloco que eu percebi que ser cyberativista é compartilhar, é tu gostar do lema, tu se identificar com o lema daquele movimento e tu utilizar de alguma maneira aquele material midiático para dialogar com os teus, né? Seja na tua família, seja na escola, em algum ambiente que tu transita. Então, se tu compartilha nas tuas redes sociais pessoais e esses elementos midiáticos, esses materiais midiáticos, eu te considero uma cyberativista. Como que se mensurou os dados? O que foi feito com os dados, né? Uma análise, uma leitura? Eu fiz melhor pro... As perguntas foram 26 perguntas, divididas em 4 grandes grupos, assim. Então, fui traçar o perfil dos professores, que eu já citei aqui, o entendimento deles sobre gênero e internet. Então, assim, por exemplo, quais são o que você entende por movimento de gênero, se tem páginas que o professor segue, e gênero, internet e escola, se, por exemplo, o professor ou a professora utilizou esses materiais midiáticos para algumas de suas aulas, para citar, se acha importante debater gênero na escola. E o último era as questões voltadas somente aos acadêmicos do GDE. O próprio Google, ele já gera gráficos automáticos. Então, foi bem mais fácil a análise de dados nesse sentido. É uma ferramenta que ajuda mesmo. É uma ferramenta que até faço uma propaganda positiva, porque facilita muito. E das questões qualitativas, eu vi a semelhança entre elas e levantei as mais interessantes, como, por exemplo, uma professora que debateu em sala de aula a violência da mulher pela campanha de 2015, se eu não me engano, Chega de Fio-Fio, que era muito debatida nas redes sociais. Hashtag Chega de Fio-Fio. Então, eu fui levantando esses exemplos mais significativos. Ou, por exemplo, que começou a seguir páginas de movimentos sociais de gênero por causa que a Simone de Beauvoir foi citada no Enem. Então, foram esses exemplos que eu exaltei no trabalho. Lembrando que a última pergunta sobre o que você fez com os dados foi uma pergunta de uma ouvinte nossa, tá? Que a gente recebeu agora pelo Facebook, obrigada. Pelo WhatsApp. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a mestranda Aline Varken. E ela está conversando conosco sobre o TCC defendido por ela no curso de especialização em Gênero e Diversidade na Escola, que foi oferecido nos últimos 2 anos pela UFSC, né? Intitulado Influências do Cyberativismo dos Movimentos Sociais de Gênero para a Formação de Professores. Aline, vamos fazer uma reflexão aqui. Quais as contribuições do teu TCC para a escola, né? Porque o curso tem o foco a escola, né? O que ele contribui? Eu acho que eu posso levantar 3 pontos fundamentais. Como que nós podemos contribuir para pensar essa relação dos nativos digitais com a internet? Como essas temáticas, como eu falei, de cidadania, de movimento, estão sendo ressignificadas. Então é importante, por demais, debatê-las. Nós somos o 4º país no ranking mundial que passa mais tempo nas redes sociais e na internet, utilizando redes como Facebook, Twitter e Instagram, são os 3 mais utilizados. E mais de 80 milhões de pessoas no nosso país têm acesso à internet. Então, o que a gente pode, refletir com esses dados? Precisamos debatê-los. É uma urgência de refletir essa sociedade da informação por meio dessa nova realidade. E outro fator que a gente também já citou aqui, não quero ser repetitiva, mas muito importante sempre exaltarmos, é o pouco ou raro diálogo, ou nenhum diálogo intencional sobre sexualidade e gênero nas formações de professores, né? Pedagogia, biologia, até biologia.
né, que a gente acha que vai ser debatido, questões de gênero e sexualidade, elas não são debatidas. E essas questões não sendo debatidas no caráter biológico, que comumente é debatido, né, genitália, e fica só nesse debate. E a questão da diversidade, essa dimensão do ser humano e como riqueza e de respeito, de cidadania, ela não é valorizada, ela não é exaltada. Então eu creio que esse meu trabalho, ele exalta isso. Outro ponto importante é que eu achei interessante como resultados obtidos foi que os professores se sentem positivamente influenciados por esses movimentos sociais de gênero e suas páginas, canais, e eles sentem uma segurança pela informação atualizada e por mostrar as diversas vozes, não só um lado da história, mas todos os lados da história. Então, uma confiabilidade, né, confiança nessa reportagem ou nessa imagem, nesse vídeo, que os professores têm em repassar para os seus alunos ou para debater com os seus perante esses movimentos sociais de gênero. Confiança, eu diria até como professora, né, que sou, que trabalho com tecnologia educacional, confiança e segurança, né? Porque uma vez que esse conteúdo está compartilhado, está nas redes sociais, todo mundo tem o alcance dele, então tu fica mais seguro para debater em sala de aula, porque ele certamente o teu aluno olhou antes de ti aquela mensagem compartilhada, aquele meme talvez um pouco preconceituoso, aquela notícia vinculada, aquela morte de uma transexual, por exemplo, né? E o que me intrigou aqui na tua fala, Aline, foi que tu disse que 80 milhões de pessoas têm acesso à internet. Mesmo assim, né, pensando assim, refletindo, a gente está faltando um número expressivo ainda de 120 milhões de pessoas, né? Que eu acho que a população brasileira está em 200 milhões, acredito eu, né? Uhum. Tu vê que ainda não chegamos nem na metade, como ainda tem uma população que está bem afastada, né? Isso. E quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar no todo, como a gente ainda está trilhando, né? Como a gente ainda está caminhando, a gente não pode ignorar, porque 80 milhões de pessoas já estão ali, né? Nesse meio. Mas ainda falta muita gente ter esse hábito, ter esse alcance mesmo, né? Como o Brasil é grande, né? E claro que a gente tem que também, né? Não só os incluídos, mas quem não está incluído nessa perspectiva. Mas eu acho muito interessante a gente dialogar esse caminhar que vai se fazer junto, e tanto de estranhamento quanto de reconhecimento. Eu acho que os movimentos sociais de gênero estão aí para isso, para a gente reconhecê-los, reconhecer seus lemas e ver que no nosso dia a dia essas temáticas elas não são debatidas, né? Com a nossa família, com nossos amigos que não fazem parte desse nosso mundo de educação e de professores. Mas então, essas páginas, elas são muito positivas por isso. Elas vêm com uma credibilidade imensa, com materiais que a gente pode ter confiança no que a gente vai compartilhar, né? E nos fazer refletir, nos informar. E esses materiais, eles sempre checam muito assim as fontes. Eu pesquisei diversos. Até eu lembrei agora de dos pontos que eu cito no trabalho, é que da página do Facebook Beyoncé Feminista, lá bem divulgada assim, um dos meninos que fez o Enem, um adolescente, ele agradece a página, porque se não fosse a página, ele não ia conseguir fazer a redação, que desse ano foi intolerância religiosa. E aí depois, após o comentário dele, veio outros adolescentes. Então, os nossos adolescentes estão buscando esses assuntos para debater, eles estão com dúvida, eles precisam dialogar sobre os assuntos. Então, se faz urgente os professores se pautarem, né, em páginas de confiança, informações que peguem essa gama da diversidade humana e do respeito para virar a cidadania que a gente espera do ser integral. A gente sabe, né, Marcinha? A gente sabe, né, Aline? Que mesmo que a gente não aborde o assunto, ele está e sempre esteve lá,
A sexualidade é uma dimensão que não podemos afastar do ser humano, né? Não podemos tirar dele. Ele sempre está ali. E como os adolescentes, os nossos crianças têm curiosidade e nos instigam a puxar sempre esse assunto, né? E a gente não tem nem opção de querer ou não querer falar, sabe? Você que é professora, você sabe disso. Aline, agora vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar o espaço para indicar alguma leitura ou filme que oportunize aos nossos ouvintes buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre a temática debatida. Então, como o assunto foi canais e páginas, né, das redes sociais, eu vou indicar o canal das Bi, que é Bi em inglês, então é BEE, e o Põe na Roda. Esses dois canais, eles privilegiam diálogos sobre gênero e diversidade, pensando a escola, pensando a sociedade, com entrevistas, com reflexões sobre transgênero. Enfim, é uma gama de materiais e de assuntos muito interessante. Então, repete pra gente. Canal das Bi. Isso é no YouTube? E põe Os dois no YouTube. Tá. Canal das Bi e Põe na Roda. São dois canais. Fácil linguagem, explicações bem objetivas, né, Aline? Sim, entrevistas. Eles usam também de um humor muito bacana. Não ofensivo. Não ofensivo. Muito, muito legal. Bem agregador, né? De página, até vou citar as Catarinas, que já tiveram aqui na rádio com vocês. Né? É uma página aqui da região sul. Muito interessante, porque estão sempre comprometidas com a atualização da informação, né? E eu vou citar o meu trabalho, para quem quiser lê-lo na íntegra, está no diretório da UFSC, então é só procurar pelo título ou pelo meu nome, Aline Diniz Varkin, que aí vocês vão poder entender um pouquinho mais como eu utilizei. Utilizei também bastante imagens, que eu acho que é um trabalho que fala sobre materiais midiáticos, trouxe linha do tempo feminista, LGBT, infográfico, materiais do site Olga, que é um projeto feminista que trouxe toda uma gama de informações sobre como está acontecendo essa cybercultura e cyberativismo. Então, se quiserem conferir, está nesse espaço. E a tua página? Para quem quiser também vai querer acessar. Sim, eu tenho a página Meio Ambiente e Sexualidade para a Formação do Ser Integral no Facebook. Meio Ambiente e Sexualidade para a Formação do Ser Integral. Vocês que nunca pensaram na junção dessas duas vertentes, que é meio ambiente e sexualidade, a Aline vai nos instigar, né, a trazer essas duas coisas imprescindíveis, principalmente para a educação, né? Já que a gente está no mestrado em educação, a gente sempre pensa e aposta nisso. Aline, a gente queria muito te agradecer, te parabenizar. Eu li o teu trabalho, realmente é muito interessante. Aconselho quem tiver interesse nesse tipo de mídia, nesse tipo de divulgação, dá uma olhadinha mesmo, que vale a pena. Você é professor, você é professora, você é pai, mãe, enfim. Nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu agradeço muito ao programa, ao Grupo EduSex, estou muito feliz de estar nesse espaço, sou admiradora do programa e ouvinte. Eu espero ter sido clara, a gente fica um pouquinho nervosa, mas foi uma experiência maravilhosa mesmo. E o que eu quero, assim, deixar de mensagem final do trabalho além dessas ressignificações que a gente está comentando, que a nossa sociedade está caminhando, é buscar por esses espaços, cyberespaços, para diálogo sobre sexualidade, sobre gênero, pelo respeito ao outro, né, e se conhecendo. Por isso que eu gosto de falar em autoformação, porque autoformação não é tu ler uma frase, sei lá, de Paulo Freire e não usar para nada. É justamente, como a gente estava conversando anteriormente aqui, a gente usa a frase do Paulo Freire e vai pesquisar um livro, e vai pesquisar outras fontes, artigos que falaram dele, ou um vídeo dele no YouTube. Então, a gama de materiais que a internet nos proporciona é imensa. E o diálogo urgente e intencional para a formação dos professores para as escolas, para dialogarmos sobre gênero e sexualidade, pensando justamente o ser integral,
online e offline, né? Não só nos espaços offline, mas também online. Mais uma vez, obrigada, Aline, obrigada, Marcinha. Gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, intitulada Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.